No Capital Meio-Dia, a entrevista do dia. 12h30, voltamos aqui no nosso Capital Meio-Dia e hoje recebendo para bater um papo com a gente aqui na hora do almoço o deputado federal Wander Lobé, do PT aqui do Mato Grosso do Sul. Wander, quanto tempo? Como é que tá você? Tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer ter você bem na hora do seu almoço. Você tirar esse tempo para bater um papo com a gente aqui. Como é que tá, Wander? Tudo bem, deputado? Tudo bem, bom dia. Bom dia ainda para nós também, que eu não almocei ainda. Almoçamos ainda, todos os né? aqui do programa Capital Meio-Dia, né? Kiliana, Pedrinho, Espina, Alípio e a Bruna. E a Bruna, né? né? Bom dia. É um prazer poder estar voltando aqui ao programa de vocês. Muito bem, segunda-feira, começando a gente batendo papo aqui, falando sobre a política, né? Hoje, esse ano é um ano de disputa eleitoral, um ano de disputa para a presidência da República, para o Senado, também para deputado estadual, para deputado federal, enfim. Mas vamos lá, Wander, você chega ao seu 6º mandato, né? Com a marca de ser um parlamentar muito bem articulado em Brasília. Qual é o caminho, Wander, dessa articulação que tem garantido tantos recursos aqui para o Mato Grosso do Sul? Isso é verdade, a gente tem que falar que o Wander realmente tem trazido muitas coisas aqui para o estado do Mato Grosso do Sul. Qual o segredo dessa articulação toda? É tempo de mandato? É o seu jeitão carinhoso de falar em Brasília? Como é que é, Wander? Acho que é um pouco de tudo, sabe por quê? Né? É um eu acho que conjunto. em Brasília, eu falo muito o seguinte, você tem que conhecer os caminhos. Às vezes nem sempre é o ministro que resolve. É alguém do ministério do 2º, 3º escalão. Segundo, eu sou uma pessoa, tive o privilégio de chegar em 2003 lá, né, com o Lula presidente. Claro, você ser do mesmo partido presidente, isso te facilita muito. Bastante. Né? Além de você ser da base, você é do partido do presidente. Isso me ajudou muito e eu levei uma experiência de secretário de governo aqui do Zeca, como governador de 99 a 2002. Isso nos ajudou muito, isso me credenciou, eu também gostei muito, me adaptei muito em Brasília, que nem todo mundo acaba se adaptando. Nós temos N deputados que foram brilhantes aqui no estado e não gostaram de Brasília, não se encontraram em Brasília. Chega lá, não acontece. É verdade, então é um conjunto. Eu acho que eu passei o meu maior tempo como deputado de governo, né? Porque eu peguei os 8 do Lula, peguei 6 da Dilma, voltei agora a 4, né? Então é esse conjunto. E outra, eu sempre tive uma visão moderna da política. Eu sempre fui sou fundador do PT. Né? Então eu tenho os princípios que o partido defende, que eu acredito, mas eu nunca misturei isso com a capacidade de dialogar com todo mundo. Né? Que isso não é para todos. Né? A gente tem... o partido tem sua coerência, tem suas bandeiras, mas um estado como o nosso, e como eu fui secretário, fui dirigente partidário, esse conjunto de experiência, eu acho que modelou meus mandatos. De um cara que dialoga, que defende o princípio da democracia. Quem ganhou, para mim, não interessa se o prefeito é do DEM, do PSDB, do PP, do PT... foi eleito democraticamente, então ele está respaldado, ele pelo voto popular. E eu sempre ajudei o prefeito, ajudei os municípios. Né? Então é uma imagem e uma construção de 24 anos de mandatos. Né? Às vezes até uma parte do PT lá do município ficava meio chateada comigo. Mas você recebeu, você está viabilizando. Eu falava, não, mas nós temos que compreender, a democracia é isso, nós temos que respeitar, nós temos que nos organizar mais para ganhar as eleições deles. Mas sempre também fiquei com o PT nos municípios. Sempre respeitei as decisões do meu partido. Eu nunca votei em nenhuma matéria que tirasse direitos dos trabalhadores ou que votasse contrariando a votação, os princípios do meu partido. Então, acho que o sucesso é um pouco isso. Confiança, né? As pessoas que votam em você contam com você, podem contar com você. Exato. Pode contar todos esses 6 mandatos. E eu acho que isso vai casar bem agora para essa eleição aqui, que se desenha, né? Justamente. Mas antes de a gente falar de eleição, eu queria que você trouxesse para a gente aí que nós tivemos a informação que o governo federal, né, ele vai liberar aí, deve liberar aí quase R$1 bilhão para manutenção aí de estradas aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né? E eu queria saber como que, a gente sabe que foi através da sua articulação, essa articulação que a gente falou agora há pouco, e como que esse recurso ele vai realmente ser aplicado na prática e qual que é o impacto direto que a população sul-mato-grossense pode esperar? Kiliana, acho que tua pergunta é muito
propícia, é muito pertinente, porque, veja bem, esse é um empréstimo do Banco Mundial, que o governo podia sentar em cima, federal, porque o Rio não está me apoiando, eu não vou liberar esse financiamento. Eu acho que essa visão é medíocre, se fizesse isso. Nós temos que olhar o todo, aquilo que vai atender às seguranças das nossas rodovias. Esse é um projeto bem elaborado. São 200 milhões de dólares, é um empréstimo que o governo federal é avalista, mas quem vai contrair e vai licitar é o governo do estado. Vai recuperar todas as rodovias do Cone Sul e a manutenção dela é por 10 anos. Isso é um programa parecido com o CREMA, que é um programa do governo federal que o DENIT pratica. Não é só lá e recapear, vai fazer a manutenção por 10 anos. E esse dinheiro vai sendo aplicado nesse período, né? O que eu fiz, né? Se tinha essa opção política que o governo Riedel fez de apoiar aqui o filho do Bolsonaro, é legítimo, faz parte da democracia. Agora, isso não podia o governo federal deixar de liberar esse recurso, né? O que o Riedel me procurou, né? A ex-ministra do Planejamento, Simone, estava mexendo com isso, depois ela transferiu o título, essa responsabilidade ficou aqui. Eu fui na ministra Gleice, não vai só assinar do Mato Grosso do Sul, vai ser com outro governador. A exigência que o governo federal fez de amanhã assinar que gostaria de ter a presença do governador Riedel. Né? E nós vamos capitalizar politicamente, tanto ele vai capitalizar do lado dele, nós vamos capitalizar mostrando dessa parceria e da importância que isso tem e a maturidade política de tudo isso. Porque isso é ruim, essa polarização, se a gente não conseguir superar e não tiver gesto, acho que é o gesto que o presidente Lula está fazendo. Mesmo estando aqui na exposição e a informação que eu tenho que o governo federal nem foi convidado para a exposição, né? Pelo menos a informação que eu tenho, isso não implicou, veio o Bolsonaro fazer campanha aqui na exposição, né? Nem isso levou uma posição radical do governo de suspender esse financiamento ou não dar ao nosso povo, porque quem vai ser atendido é o povo do nosso estado, é a região lá que vai gerar emprego, vai melhorar a segurança das rodovias, vai permitir com que a gente possa fazer esses investimentos de forma conjunta, governo federal, governo do estado. Eu acho que isso é um gesto de maturidade e eu acho que para a população do estado, isso vai ter lá na frente, vai ser um denominador muito positivo do presidente Lula, inclusive na campanha dele, da maturidade dele, da experiência que ele tem como gestor, em qualquer estado, em nenhum momento teve estados que recebeu benefícios e que o presidente foi lá inaugurar e o governador nem estava presente. Né? Aqui não, aqui todo momento que o presidente Lula teve, o governador Riedel teve, numa maturidade, numa relação racional, né? Tendo as diferenças que sempre tivemos no governo dele, saímos por uma opção que eles fizeram de o Reinaldo ir para o PL, respeitamos, fomos lá, entregamos cargos, saímos com a cabeça erguida e fomos construir o nosso projeto, que eu acho que é um projeto que, para nós, é muito vitorioso, que me orgulha muito depois de ter assumido a direção, a presidência do PT, trazido o Fábio para nós, para o partido, convencemos o Fábio dele ser o nosso candidato a governador e vamos disputar dentro da democracia com uma candidatura, com um programa de governo de forma duro, mas em cima de um programa que nós acreditamos e mostrando essa questão de tudo aquilo que o governo Lula fez de positivo aqui para o Estado, e não foi só isso, e me orgulha muito que os projetos, principalmente nesse primeiro governo do Rio, estratégico, passou também por mim. Vou te falar, por exemplo, essa questão da concessão da delegação da rodovia da 262, da 267, juntando com a 040, que foi para a Bolsa aqui. Qualquer governo condicionaria o apoio da reeleição, o presidente Lula não, delegou, o Estado listou uma obra de 11 bilhões de reais, né, que vai duplicar, que vai ser importante, né, como gesto de quem tem essa grandeza. A outra foi, que eu acho que é importante, a lei do Pantanal. Tinha uma briga do diretor do IMASU com o diretor do Ministério da Marina, né, da Marina, que cuidava do desmatamento, quase saíram nas vias de fato. A Marina e o secretário executivo me chamou e falou: deputado, eu sei que você tem uma boa relação com o governo, fala para você tirar todo mundo. Eu intermediei maior acordo que foi feito. Nós fizemos uma videoconferência da sala do Riedel, eu e ele, com a Marina e com o secretário executivo.
onde o Riedel retirou um decreto que tinha do Reinaldo do Desmatamento, criou uma comissão que passou na Assembleia, um projeto que dialogou com a Assembleia, que é quem tem poder para isso, o Poder Legislativo, que representa todos os setores da sociedade, criou uma comissão e a Marina veio assinar aqui depois dessa lei estadual que é modelo, moderna. Ou seja, eu vejo muito e acredito muito nesse modelo de mandato. E eu acho que isso que é importante para um Estado como o nosso, novo, que precisa dessa parceria. E assim, outros exemplos, vou te dar, por exemplo, eu vejo, nós vamos defender o impeachment dos ministros do Supremo. Balela, conversa, ninguém vai ter... O que nós precisamos fazer é exigir que o Supremo, ou eles fazem uma cirurgia nele, né, e faz uma modelagem, seja um código de condutas aí urgentemente, ou senão o Senado tem que discutir e debater isso. E é por isso que eu quero ser senador, porque essas matérias passam por lá. Né? Vai ser mandato, não sei, o PT, eu falei ontem com o Edinho, o PT vai ter que ter uma posição, vai ser mandatos para os próximos ministros, ou vamos exigir como que vamos fazer esse código de ética, porque não dá para a gente ver, e principalmente para o trabalhador que acorda 4 da manhã, ferrado, que tem que pegar ônibus, estou falando nos grandes centros e aqui também, né? E aí vê esses penduricários no judiciário, nós vamos ter que enfrentar isso, né? Vai ter que enfrentar essa coisa quando vê um contrato de um advogado com a esposa de um ministro, né? Com todo o carinho e respeito que eu tenho ao Xandão, mas é inadmissível isso. E, então eles vão ter que cortar a própria carne. Como legislativo, nós também, nós já temos mais transparência ainda hoje, mas ainda vai precisar. Então eu acho que o Senado vai ser uma casa que vai precisar de gente experiente. E essa experiência de 6 mandatos, de ser pré-candidato a pedido do presidente, quero ser o senador do presidente, pretendo ser o senador do presidente Lula, né, para levar para lá e ajudar ele a governar num 4º mandato, que eu acredito que ele tenha muita chance, mas a gente vai ver só isso com o resultado das eleições. Exatamente. Vamos lá, Bruna. Deputado, o senhor está falando sobre a sua pré-candidatura, né, ao Senado. É um olhar agora para 2026 diferente, é um novo desafio. O que o senhor acredita que muda aí no seu papel de articulador de recursos para alguém que pretende representar o Estado em outra esfera? Eu acho, Bruna, que é o seguinte, eu até estava falando ontem, nós temos esse final de semana, encerrou aquela fase das mudanças de cadeira, né? Acho que a gente saiu desse resultado extremamente positivo com a filiação do Marquinhos no PV, fortalece um partido que está na nossa federação, vai trazer muito voto para nós, contribuir na chapa de federal, até com a minha saída, isso reforça e nos dá segurança que a gente faz 2, e se o Fábio chegar nos 30, 35, nós podemos disputar o 3º, né? Trazer o PCdoB, que faz parte da federação, que tem chance de assumir uma vereança aqui na capital, que é a primeira suplente com a candidatura da Luísa, eles também reforçaram a nossa chapa. Trouxemos a Soraya para ser segundo nome nosso no PSB. Ou seja, eu acredito que a gente saiu bem consolidado, faz muito tempo que a gente não tem uma aliança sólida e nós estamos voltando a viver um outro ciclo, né? Que nós vivemos um ciclo que o PT sempre teve candidaturas competitivas, disputamos, ganhamos o governo com o Zeca 2 vezes, quase ganhamos com o Delcídio, mas sempre foi 40. As últimas 2 eleições a gente teve candidaturas para marcar uma posição política, que foi um momento difícil que o nosso partido passou, e foram candidaturas valiosas, que nós temos um orgulho muito grande, tanto do Amaduce como da Gisele. Né? Agora não, agora nós voltamos a ter uma candidatura competitiva. Quem viu essa última pesquisa, o Fábio já com 20%. E o Fábio vai chegar a 30%. E isso vai reforçar. Se o Catan crescer, há uma chance enorme. Nós temos um histórico aqui de 2 turnos, né? De ter 2 turnos nessas eleições. Claro, o Riedel é favorito? Claro que é favorito, mas nós já vimos eleições. O Delcídio era favorito e acabou tendo o 2º turno e perdeu as eleições. Verdade. Então nós estamos construindo esse movimento nosso. E nesse movimento, o que eu vejo? Acho que essa experiência minha, ir lá como senador, eu vou cuidar a partir de agora da minha candidatura de Senado. Eu vejo uma luz no final do túnel muito grande. Eu vejo a direita com 4, 5 candidaturas, que é do campo dela. Ficou eu e a Soraya que nós trouxemos para cá. Eu vou cuidar, eu acredito que aqui você precisa de 28% está eleito. Né? E eu vejo que o PT tem potencial para isso. Né? Casando com o Fábio e casando com o Lula. Minha campanha vai ser muito vinculada ao Fábio e ao Lula. Né? E buscar o 2º voto, que ao mesmo tempo, pelo meu comportamento, pela minha forma de fazer política, eu vejo muitos prefeitos
liberando já seus secretários, né, para o segundo voto, porque é uma eleição de 2 votos. Você tem que ter o primeiro e tem que ter o segundo. Exatamente. Então, eu acredito que todo esse gesto que eu sempre fiz para os prefeitos, de levar investimentos, que eu tenho feito para os governadores e particularmente agora também com o Riedel, que eu vou ter um segundo voto, uma chance muito grande de buscar o segundo voto. Porque você tem que ter o primeiro, mas não pode você não ter o segundo voto. E eu acredito que o meu perfil, o meu estilo de fazer campanha, a candidatura do Lula vai me ajudar no segundo voto. Muito bem. É isso, gente. Conversando aqui com o deputado federal Wander Lobé, do PT aqui do Mato Grosso do Sul, faltando 15 minutos para 1h em Campo Grande. Continuando, vamos lá, senhor Alípio Neto. Vamos lá. Deputados, sabemos que para o ano que vem, uma grande discussão que encabeçará o Senado é justamente a questão do impeachment de ministros do STF. Visto que já tem muitas demonstrações do envolvimento, pelo menos de 2 ministros ali, no caso do Banco Master, que acaba fugindo do escopo realmente do que os limites que o ministro do STF deve chegar. E sabemos que essa é uma pauta que a direita vem levantando, que é formar um Senado forte, para que acabe essa blindagem que ocorre em cima desses ministros, principalmente no caso do Banco Master. Qual que é o pensamento do senhor a respeito do Senado para o ano que vem? O senhor defende que esses ministros eles sejam punidos justamente por esse escândalo que vem ocorrendo, que está envolvendo o nome deles? Qual que é o posicionamento do futuro senador Wander Lobé? E de antemão também, que está te mandando um abraço aqui, é um amigo em comum, Marcelo Leitor. Ele falou, tô na audiência, e abraço meu senador aí e para toda a sua equipe, e pergunta para ele do impacto da ponte de Murtinho para o Mato Grosso do Sul. Ele é um murtinense, né? É verdade. Primeiro, deixa eu te falar, eu acho que você falar em impeachment é bravata. O que nós precisamos ter é responsabilidade, e os ministros, o Supremo Tribunal Federal, como o Judiciário, vai ter que passar por uma reformulação, né? Vai ter que ter um código de ética, de conduta, né? Para esses ministros vai ter que ser debatido, e vai ser lá no Senado. Aí vai ter uma discussão se vai ser mandatos de 8 anos ou 10 anos, né? Nós vamos ter que debater e discutir. Eu acho que não dá para ficar e não vai ficar do jeito que está. Mesmo com crimes já comprovados, você acha que não cabe? Eu acho que não. Impeachment? Aí vai ter, sinceridade, eu acho que tem que apurar tudo. E vai vir muita coisa. E o Banco Master vai trazer muita coisa aí, sabe? Entendeu? Muito. E nós temos que cortar a carne de quem que tiver que doa quem doer. O presidente Lula já falou e já autorizou o presidente do Banco Central. Essa questão do Banco Master, aí vai ser disputa de narrativa. Foi o presidente anterior que trouxe o Banco Central lá para dentro do Banco Master, lá para dentro do Banco Central, e vai ser apurado, ele vai fazer a delação, vai entregar, e quem tiver que entregar, e se tiver gente nossa, tem que ser apurado. E se os ministros cometeram lá na frente, estiverem envolvidos, aí sim vai ter que ter o impeachment, ou seja, o que for. Mas eu acredito hoje que o que mais importante nesse momento é fazer. O Supremo não pode ficar do jeito que está, o Judiciário não pode ficar. Sabe por quê? Porque a sociedade não aguenta mais isso, sabe? Até porque os trabalhadores que saem 4, 5 horas da manhã, quando vê isso, eles acabam generalizando e jogando a culpa tudo na classe política. Então nós vamos ter que fazer o dever de casa. E eu vejo que o melhor caminho para o Supremo é urgentemente ter essa reformulação, e principalmente fazer esse código de ética, de conduta, né? E aí apurar as devidas responsabilidades, ver até onde que seja para qualquer ministro que se tiver envolvido, aí tem que ter, aí sim cabe o impeachment. Mas eu acho que só você chegar e falar, eu sou a favor do impeachment porque é ministro A, B, C, tem que ter provas, né? Sim. E tem o direito pra tudo tem que ter provas, exatamente, né? Agora, até aqui, né, tem que ser apurado. E aí vamos ver agora as consequências da delação do Vorcaro. Exatamente, do Vorcaro. Vamos voltar um pouquinho mais, porque a gente está falando aqui com um pré-candidato a senador, certo? Eu costumo dizer aqui no nosso programa várias vezes que os grandes responsáveis pelos grandes problemas que nós estamos vivendo hoje da insegurança jurídica não são os ministros, são os senadores.
Porque na hora que você tem ali uma comissão para fazer uma sabatina e depois dessa sabatina vá-se a plenário e aprova, a responsabilidade não é mais deles. A responsabilidade é toda do Senado Federal que aprova esse tipo de sabatina. Eu gostaria que, na visão aí do futuro ou um pré-candidato ao Senado, que o senhor trouxesse para a gente como o senhor vê hoje a sabatina no Senado Federal. A sabatina no Senado Federal está realmente sendo feita como deveria ter sido feita? Porque, veja bem, só tem duas condições para você ser um ministro do STF. É notório saber jurídico e reputação ilibada. Todos esses ministros, eles têm reputação ilibada? Ou tinham à época da sabatina? E notório saber jurídico, por exemplo, tem deles lá que, inclusive, não passou para magistrado. Deixa eu te falar, Kiliano. Eu acho assim, o Senado é a nossa representação. É aquela casa que é pura e nós não somos maioria lá, nós somos minoria. Né? O presidente manda, né? O Xandão, por exemplo, foi o Temer que mandou, né? E foi aprovado, né? Eu parto do princípio que eles têm sabedoria jurídica. O que nós temos que fazer, e aí eu volto de novo, é criar mecanismo de fiscalização também desses do Supremo, né? Como ele. E aí acaba o Legislativo dando muita oportunidade, já que não legisla, acaba o Judiciário legislando por nós, né? Porque por falta, às vezes, de construir, né? E aprovar esses projetos. Agora, o Senado, todos que passaram lá, eu acho que não é só a responsabilidade. É um modelo, esse modelo é um modelo que é assim nos Estados Unidos, na maioria dos países são assim, nas democracias, que o presidente indica, mas passa-se pelo Senado, né? E todos foram aprovados. E não foram aprovados com os senadores só do PT, de todo mundo, né? De todos. Né? Até porque o PT é minoria lá no Senado. Então eu acho que o problema não está nas indicações, na forma, até porque você não conhece direito as pessoas, depois que ela assume a cadeira, ela tem cargo vitalício. Daí a discussão que pode ser mandato, essa é uma coisa que eu ainda não tenho uma posição firmada, mas eu acho que o mandato seria uma coisa interessante, sabe, assim, de 10 anos para o ministro do Supremo. Né? Porque às vezes o cara entra com 30 anos, 28 anos, tem mais 30 anos, tem mais 35 anos de ministro, porque ele só vai sair com 75, né? Então, eu acho que tem que criar mecanismo. Eu acredito muito na modernização, no aperfeiçoamento. Até mesmo, sabe? Tirar a indicação, colocar um concurso, alguma coisa? Não, eu sou assim, só concurso não vai resolver. É uma tese, mas acho que tem que ser debatida, acho que, né? Não, só pode ser pessoas que passam por concurso. Porque o Supremo, ele tem que ter essa capacidade de entender esse Brasil como um continente, né? Agora, os ministros do Supremo também não podem estar indo em eventos, sendo parcial, sendo financiado alguns eventos por empresários, que cria vínculo. Então, por isso que tem que ter um código de ética, sabe? Daquilo que eles podem fazer e daquilo que não pode. O cara, quando se propõe a ser, ele tem que saber que ele pode ganhar muito mais como advogado, como sendo brilhantes advogados, né? Do que a opção dele fazer de assumir ser ministro do Supremo. Né? O que não dá é para você ver escritórios de filhos de ministros, né? Advogando lá no Supremo, advogando no STJ. Então, eu acho que precisa regular isso. E aí é com maturidade. Eu sou daqueles que acham que, não, nós vamos lá acabar. Não vai. Até porque isso é sistêmico, nós temos que aperfeiçoar. E você aperfeiçoa na medida que você cria mecanismo de fiscalização. Né? Você pega e vê agora mesmo, o Lula está certo, está fortalecendo o Ministério Público, a Polícia Federal. E doa quem doer, tem quem cometeu o crime que pague os crimes que cometeu. Se é do partido A, B ou C, as instituições precisam funcionar dessa forma. Sabe? Não adianta a gente achar que a gente só tem santinho ou só tem bonzinho no nosso partido e que no partido dos outros só que tem bandido. Você tem em qualquer lugar, em qualquer partido, em qualquer religião. Então eu defendo muito isso, esse modelo de aperfeiçoamento, de você ter um código de conduta, daquilo que você pode fazer e daquilo que pode ser punido se você infringir esse código de conduta. Eu acredito nesse modelo. Eu acho que essa experiência eu já vivi lá na Câmara, nesses 6 mandatos. Já vi impeachment lá, como aconteceu, uma pedalada, que tinha, sabe, assim, achar o mecanismo. A decisão é política, né? Nós fizemos a disputa política entendendo de que
não cabia o impeachment, né? Mas aceitamos o resultado, a Dilma saiu, perdeu o mandato, né? A gente fez na sociedade a defesa de que foi golpe, né? Muita gente questionava, no nosso entendimento foi golpe, mas isso faz parte da democracia, por isso que você tem que respeitar as instituições, né? E as regras são essas, né? Então eu acho que a gente cabe ao Supremo essa modernização o mais rápido possível, senão o Senado tem que fazer a sua parte. Com toda certeza. Né? Com toda certeza. E vai fazer, e eu quero usar toda essa experiência para estar contribuindo com o governo do presidente Lula, mas principalmente para ajudar o nosso Estado lá no Senado Federal. Muito bem, Wander, intervalo comercial rapidinho e voltamos aqui com o nosso bate-papo para encerrar hoje o nosso bate-papo com o deputado federal pelo PT aqui do Mato Grosso do Sul, Wander Lobé. Até já! Estamos apresentando Capital Meio-Dia. Voltamos a apresentar Capital Meio-Dia. 3 minutos para 1 da tarde em Campo Grande, continuando com o nosso bate-papo aqui com o deputado federal pelo PT aqui do Mato Grosso do Sul, Wander Lobé. Vamos lá, Bruna Lopes. Deputado, o PT no Mato Grosso do Sul, ele vai chegar mais competitivo para essa eleição, né? O que determina aí para que o partido cresça no estado nesse ano de 2026? Eu acho, Bruna, primeiro, assim, esse movimento que a gente fez é de atrair. Eu acho que quando a gente traz um Fábio, né, que não é dos quadros do PT, e a gente convence ele de ser o nosso candidato a governador, né? Eu entendo assim, como essa eleição, o Brasil está muito polarizado, dividido, eu acho que o Fábio, de não ser uma figura carimbada nossa, as pessoas vão parar para ouvi-lo, o que ele pensa, que programa que ele defende, né? Por que ele quer ser governador. E o Fábio tem por trás dele uma coisa que eu acho muito importante, que fazia muito tempo que a gente, principalmente nas últimas 2 eleições, nós não tivemos. Ele tem o projeto de entregas do governo do presidente Lula, né? Você vê, a gente avançou bastante, você vai refletir, você pega aí agora, a partir de janeiro, aquelas pessoas que ganham até 5 mil, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, e ainda projetando até quem ganha R$7.400. Isso é 400, 500 reais, se você pegar é um 14º salário. Então ele vai ter argumento, nós temos aí o desemprego, então pleno emprego. Você pode até falar, os salários não são tão competitivos, é verdade, mas você parte de alguns resultados da economia e das ações, das entregas, das políticas públicas do governo federal, que de fato está mudando a vida das pessoas. Quando você fala o pé de meia, você tirou 50% das crianças mantiveram na escola, fruto de uma política que as pessoas têm um abono lá, que ele recebe para ele continuar estudando. Então você vê isso nessa questão da conduta do governo brasileiro com relação aos Estados Unidos. Sem bravata, nós estávamos disputando a intervenção que o governo do Trump fez na questão dos nossos produtos, né? O presidente Lula usou Itamaraty, soube negociar, saiu, foi o país que melhor negociou, sem bravata, mas sem perder a nossa autonomia. Então tudo isso, a nossa soberania, tudo isso, eu acho que vai contribuir pro discurso e pro programa do Fábio, dizendo que, claro, que o Fábio for governador, com tudo que o Lula está fazendo aqui com o governo Riedel, se ele for do mesmo partido e vai ter muito mais entregas no segundo governo, né, é muito mais fácil você ser parceiro de quem é teus parceiros, né? Facilita muito mais. E eu acho que isso vai nos tornar muito competitivo. Por isso que eu vejo uma chance muito grande da gente ir para o segundo turno. O Riedel é o favorito, não tenha dúvida disso, que está com a máquina, mas, no meu entendimento, essa eleição ainda vai ser de 2 turnos. Eu acho que o Catan vai crescer muito. Esse voto raiz vai mostrar as contradições da ida de alguns parlamentares pro partido da base do Bolsonaro, né? Então, isso tudo vai ser refletido nessa campanha, nesse debate dessa campanha. Então, eu estou muito, muito otimista com a nossa estratégia. Eu acredito muito na nossa estratégia, escolhemos a melhor chapa.
trouxemos uma pessoa, ao mesmo tempo, um cara que não é uma figura carimbada dentro do PT. Eu acho que isso abre para o Fábio de debater e discutir com os profissionais liberais, que é grande aqui nesse estado, com o setor do agro, e ao mesmo tempo ele traz com ele a militância da dona Gilda, que é uma mulher guerreira, que coordenou todos os programas sociais, companheira do deputado Zeca, né? Eu acho que a nossa... no Senado eu e a Soraya. Eu acho que a Soraya agrega muito para nós também, e ela vai também disputar o nosso segundo voto. Então eu acredito muito nesse modelo, na estratégia que nós adotamos, e alavancado com as políticas públicas e com as políticas que as pessoas estão sentindo lá na Minha Casa Minha Vida, essa coisa toda, aqui no estado, chegando lá na ponta, as políticas para as comunidades indígenas, quilombolas, esses programas sociais que estão chegando lá na ponta, né? Essas políticas públicas do governo federal, e também o reconhecimento do governo Lula de tratar os estados, e particularmente o nosso estado, como parceiro, sabendo diferenciar. Em nenhum momento colocou condição para o Riedel apoiá-lo, né? Nós até disputamos o apoio dele no primeiro momento, tanto é que fomos para o governo, fomos decisivos no segundo turno, né? Mas ele fez a opção de se aliar com aquele que nós ajudamos ele a derrotar, né, que foi o CONTAR, que são aliados agora. Então isso tudo vai estar, esses elementos todos vão estar no debate da disputa eleitoral desse ano. E a política é muito dinâmica, né, Wander? É verdade. É muito dinâmica. Então eu estou muito otimista. Esse fechamento que você fez aí é perfeito para falar exatamente da dinâmica que tem a política. Quando você às vezes quer derrotar uma pessoa, vai contra ele, no futuro você acaba caminhando junto. Então a política oferece toda essa dinâmica, cabe ao eleitor, ao povo, julgar, né, todo esse acontecimento, o cenário, né, para trazer aquele que realmente possa melhor te representar, e esse cargo sempre fica aí para que os eleitores decidam. Eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui no Capital Meio Dia. Receba um grande abraço da nossa diretora Soraya Dibo. Desejo de sorte para você nessa grande missão que você está tendo aqui como pré-candidato ao Senado no Mato Grosso do Sul. Obrigado pela presença, uma boa semana para você e boa sorte. Eu que quero agradecer a vocês e principalmente a Soraya por espaço democrático, que aqui sempre ouviu todo mundo, independente da ideologia, né? Dizer que eu estou muito feliz, e desejar a todos que estão nos ouvindo uma ótima semana. Hoje é segunda-feira. É isso aí. Né? Então, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. É isso. Wander Lobé, do PT, aqui do Mato Grosso do Sul, deputado federal, pré-candidato ao Senado, bateu um papo com a gente hoje aqui dentro do nosso Capital Meio Dia. Boa semana para todo mundo. Obrigado pela audiência com a gente aqui. Voltamos amanhã na programação da Capital. Até lá. Você ouviu Capital Meio Dia.